vamos chamar o senhor Luís Figueiredo, diretor-geral da ValorMed, Portugal. O senhor Luís vai palestrar sobre o tema transporte, armazenamento e rastreabilidade. Seja bem-vindo, Luís. Abre o microfone, a palavra é sua. Muito obrigado pelo convite. É um gosto imenso estar a falar para o Brasil, o nosso país irmão, e, portanto, é com muito gosto que participo neste fórum e partilho a experiência portuguesa e, concretamente, da ValorMed, uma das mais antigas entidades gestoras que existem em Portugal. Fizemos 21 anos em outubro e, portanto, temos alguma experiência neste campo que podemos, obviamente, transmitir aos nossos irmãos brasileiros para podermos, de facto, para que possam, de facto, esse imenso país implementar este sistema de recolha ou de coleta de resíduos, como se diz aí no Brasil. Bom, tenho aqui uma pequena apresentação, talvez seja grande, mas vou tentar em 20 minutos fazer a apresentação. De facto, o tema é este. Tenho aqui um pequenino também índice, onde vou fazer uma pequena introdução, explicar um pouco a estrutura acionista da ValorMed, qual é a atribuição de cada um dos intervenientes neste sistema de recolha de resíduos em Portugal, o seu funcionamento, são duas coisas que se misturam um bocadinho, os nossos indicadores nestes 21 anos de existência e depois, obviamente, estarei disponível para esclarecer as dúvidas que entendam pertinentes. Bom, de facto, a ValorMed é uma sociedade gestora, como disse há pouco, que foi criada em outubro de 1999 e foi uma iniciativa, surge da iniciativa da indústria farmacêutica, a que de imediato aderiram as associações representativas dos distribuidores ou atacadistas, como se diz no Brasil, e das farmácias, os varejistas. Penso que são estes os termos corretos. Se estiverem mal, obviamente que depois agradeço até que me corrijam, mas de facto isto foi uma iniciativa da indústria, também por pressão, obviamente, das autoridades, principalmente ambientais, também de saúde, que obrigaram, de certa forma, a criar esta entidade. Nós somos, de facto, uma entidade gestora de referência ao nível da sustentabilidade ambiental e de saúde pública. Mais à frente vão ver, obviamente, toda a gente com certeza, e quem está neste fórum, a participar neste fórum, tem noção disto e, portanto, vai, obviamente, perceber e sabe perfeitamente aquilo que eu estou a dizer. Quais são os nossos objetivos? E os objetivos que nós temos são, de facto, peço desculpa, era um pressuposto da nossa... Quais são os nossos objetivos e aqueles que devem, de facto, presidir à criação de uma entidade gestora deste âmbito? Em primeiro lugar, transmitir a responsabilidade e a preocupação do setor farmacêutico com destino a dar aos resíduos das embalagens e de medicamentos de origem doméstica. Aqui um parêntese, nós em Portugal, a ValorMed é considerada uma entidade gestora de embalagens, apesar de que nós consideramos, foi assim que foi classificado há 21 anos atrás, mas de facto nós consideramos que pertinente seria que fosse dos medicamentos, pois são esses que causam maior dano no ambiente e, portanto, deveríamos ser considerados como tal. Depois, sensibilizar para a não acumulação de medicamentos nos domicílios por parte dos cidadãos. Em terceiro lugar, minimizar o impacto desses resíduos, quer das embalagens, quer dos medicamentos, que podem vir causar sobre o ambiente. E, em quarto lugar, e muito importante, evitar a automedicação indevida. Nós, de facto, temos a mania, entre aspas, o jeito de guardar todo o tipo de medicamentos e quando sentimos uma dor, seja o que for, mais tarde, normalmente recorremos àquele medicamento que achamos que nos fez bem ou mal, enfim, mas em princípio o objetivo é que faça bem. E, portanto, nós nessa altura recorremos ao mesmo medicamento. Isso, de facto, não é a melhor forma de lidar com os medicamentos. Nós somos uma referência a nível mundial, existem muito poucas entidades gestoras de âmbito nacional a nível mundial, são meia dúzia, na Europa somos 4, que eu pelo menos conheço, a nível nacional, como disse. Depois temos uma na Austrália, temos o Brasil, peço desculpa, a Colômbia, o México,
nós, os países ibero-americanos, de facto têm uma entidade, o Juan Carlos, o meu colega presidente da rede, vai falar nisso com certeza mais à frente. Nós fazemos parte de um consórcio onde, de facto, de todos os de X em X tempo debatemos os problemas que nos são comuns e, portanto, de facto tem funcionado e esperemos que o Brasil entre rapidamente neste nosso consórcio para também dar o seu contributo e também, entre aspas, aprender connosco, porque é isso que também para que serve essa entidade. Aqui temos alguns dados sobre o desempenho de algumas das nossas, pelo menos a nível europeu, das entidades que conhecemos. Aqui a recolha de resíduos de embalagens e medicamentos, a quantidade que são recolhidas em média por ano, os nossos índices de reciclagem e depois também aqui uma questão importante na Valor Med é que nós também vamos às explorações pecuárias recolher os medicamentos que ali são produzidos. Representa apenas cerca de 6% das nossas recolhas totais. De facto, ali é mais difícil a literacia em saúde e nos termos ambientais tem vindo a crescer, obviamente que sim, mas é mais difícil a nossa implantação no terreno. A nossa estrutura acionista, como dizia há pouco e no início, nós somos uma entidade gestora que reúne a indústria, os distribuidores e as farmácias comunitárias. Desde outubro também as parafarmácias. Em Portugal, no Brasil, penso que o termo adequado seria as drogarias. Portanto, são de facto espaços que vendem medicamentos, mas que não estão sujeitos à receita médica. Portanto, normalmente as dosagens são inferiores e, portanto, são medicamentos de recurso a que os cidadãos recorrem rapidamente para resolver um pequeno problema e que, de facto, não é mais adequado, porque muitas vezes está aqui a automedicação e, portanto, não seria aconselhada. Quais são as atribuições dos nossos intervenientes? De facto, a indústria orienta a sua responsabilidade e deve respeitar os 3 princípios gerais da gestão de resíduos. A responsabilidade alargada do produtor, o princípio do poluidor-pagador e do desenvolvimento sustentável. Como é que isto funciona? De facto, sobre as unidades que cada laboratório, cada empresa farmacêutica que coloca medicamentos no mercado, portanto, sobre o número de unidades que colocam no mercado, tem que pagar à Valor Med e, no fundo, aqui está os proveitos financeiros advêm daí, 0,032 reais por cada unidade colocada no mercado, independentemente do número de unidades de comprimidos ou de cápsulas, seja o que for, ou tipo, ou seja, um frasco com xarope, uma caixa com blisters. Portanto, o valor é sempre o mesmo, porque depois, no final, o trabalho que dá em tratar esse resíduo é praticamente o mesmo. Portanto, a seguir temos os distribuidores. Os distribuidores, de facto, asseguram o funcionamento do SIGREM. O SIGREM é o Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens e Medicamentos pelo método da logística inversa. Como é que isto funciona? Ao entregarem os medicamentos nas farmácias e nas drogarias, entregam também os consumíveis da Valor Med. Por outro lado, fazem a recolha, nessa altura, se esse ponto de recolha tem resíduos para devolver, os que foram entregues pelos cidadãos, fazem a recolha e armazenam, fazem uma armazenagem intermédia desses resíduos nas suas unidades logísticas. Neste conjunto de 3 entidades, indústria, distribuidores e farmácias, ou retalho, são os únicos aos quais pagam uma contrapartida, aquilo que nós chamamos o valor de contrapartida de transporte, que varia entre os 10% e os 15% dos proveitos financeiros anuais da sociedade. Nós somos uma entidade sem fins lucrativos, atenção, somos uma entidade sem fins lucrativos e, portanto, mas de qualquer maneira isto está no Acordo Parasocial firmado em 1999, que de facto a variação pelo pagamento seria entre os 10% e os 15% dos proveitos da sociedade.
As farmácias comunitárias, as parafarmácias, as drogarias têm aqui um papel fundamental. Nós costumamos dizer que são a face visível da Valor Med, pois assumem a responsabilidade da recepção dos resíduos e, enquanto agentes de proteção da saúde, promovem a necessária sensibilização e esclarecimento no momento da venda dos produtos. Isso é muito importante que os funcionários, e é para isso que nós direcionamos a nossa formação aos profissionais que trabalham nestes locais, no momento da venda é o momento ideal para que possam, de facto, sensibilizar os utentes, para que possam ter, de facto, para que devolvam os medicamentos que, após o seu uso, após o termo do seu prazo de validade. Aqui temos um esquema, nós temos... É normal, isto aqui pode ser um bocadinho confuso. Eu tirei daqui a parte da veterinária, porque, enfim, não valeria a pena estar... Mas o esquema é mais ou menos idêntico, portanto, no centro de tudo isto está a Valor Med, os laboratórios, os embaladores, cuja adesão é obrigatória por lei, são os dos 3 subsetores, aquele que, de facto, por lei, tem que aderir à entidade gestora Valor Med, o que nem sempre acontece, e temos aí alguns free riders, que obviamente depois teremos que perseguir, entre aspas, para que, de acordo com a lei, adiram à sociedade de Valor Med, pagam a prestação financeira, a Valor Med, por seu lado, paga os proveitos, entre os 10% e os 15%, tal valor de contrapartida de transporte, aos distribuidores. Portanto, temos aqui 3 fluxos 3 fluxos diferentes, não é? Os fluxos financeiros, os fluxos de resíduos e os fluxos de medicamentos que estão aqui espelhados neste diagrama que, de certa forma, dá uma imagem daquilo que é o funcionamento da Valor Med. Depois, isto de facto, o nosso objetivo é de facto tornar este sistema que seja um modelo circular para medicamentos e embalagens. Isto está aqui um diagrama que também representa muito bem isto. Temos que evitar de facto que, e aqui está esta cruz a vermelho, que de facto os medicamentos e aquilo que foi produzido pela indústria farmacêutica e um setor de tão grande responsabilidade devolva à natureza aquilo que de facto lhe pode fazer mal e, portanto, teremos que de facto lutar por este mecanismo de circular para os medicamentos e as suas embalagens. Este também, trânsito dos medicamentos são de facto produzidos pela indústria farmacêutica, vão para os domicílios particulares, para as casas dos cidadãos. Aqui o que deveria acontecer de facto é a devolução, e o que deve acontecer, e é para isso que nós sensibilizamos, a devolução às farmácias comunitárias dos resíduos, fora de prazo ou fora de uso. Os distribuidores farmacêuticos recolhem, como há pouco dizia, recolhem esses resíduos e fazem a sua armazenagem intermédia e quando existe uma quantidade suficiente para que possa ser entregue ao nosso centro de triagem, são por aí transportados. Ao chegar ao centro de triagem, eles são rastreados, existe a separação e a classificação dos resíduos, vocês vão ver no slide seguinte algumas imagens sobre o processo. E daqui, aquilo que é material passível de ser reciclado é enviado aos recicladores, tudo o resto é enviado para incineração com valorização energética. Portanto, nós produzimos energia para que, de facto, os restos de medicamentos, e não só, tudo que possa ser indevidamente colocado nos contentores da Valor Med, possa ser incinerado de uma forma segura. Estão aqui algumas imagens, portanto, nós vemos aqui um contentor da Valor Med numa farmácia. O seu transporte é efetuado para contentores marítimos, utilizamos esta forma, que estão colocados normalmente nas unidades logísticas dos distribuidores. Daqui, os distribuidores, quando existe uma quantidade mínima de contentores da Valor Med, são transportados para o nosso centro de triagem, que está aqui uma imagem, uma vista geral do centro de triagem da Valor Med. Aqui
são, de facto, os contentores, quando entram no centro de triagem, são rastreados um a um, portanto, isto é muito importante dizê-lo, todos os nossos contentores são únicos, isto é, têm um código que é único. Portanto, quando temos um acordo com uma produtora deste tipo de contentores em cartão, em que, de facto, há uma numeração sequencial dos contentores. E isto, de certa forma, permite-nos, de certa forma, não, isto permite-nos saber de que farmácia é que vem cada um dos contentores que entra no nosso centro de triagem. É muito importante, não só para que depois a farmácia possa dar estes dados às autoridades ambientais, mas também nós possamos saber qual o desempenho de cada farmácia ou cada drogaria. Os resíduos são colocados neste tapete, num tapete giratório. Eu aqui enganei-me na ordem das imagens, mas pronto, aqui é o processo de armazenagem, que depois, obviamente, esta imagem deveria estar antes, mas também não é importante, também ficam com uma noção geral. E, portanto, os resíduos são triados, aqui vê-se o processo de triagem dos resíduos. Os operadores, é uma linha, enfim, para a quantidade de resíduos que a Valormed anualmente recolhe, que andam à volta das 1.200 toneladas. Começamos com cerca de 100 toneladas. O processo ainda é manual e justifica-se. Aqui nestas caixas, parecem umas caixas, são depositados os resíduos conforme a sua tipologia: papel, cartão, plástico, vidro. Portanto, isto depois para, obviamente, haver uma separação em big bags para depois serem entregues aos recicladores. E, finalmente, depois tudo que não é passível de ser reciclado entra num fosso, num contentor que depois é enviado para incineração. Aqui há alguns indicadores, e estou mesmo a terminar, até porque estou dentro do tempo, ou está a terminar o meu tempo. Ao longo dos nossos 21 anos de existência, foram recolhidas mais de 14.300 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos. Portugal tem cerca de 10 milhões, um pouco mais de 10 milhões de habitantes. Aqui verificamos, de facto, que quando iniciámos, portanto, a Valormed foi criada em 1999, mas em 2000 é que se começou a operação, propriamente dito, até porque também foi no final do ano. E no ano passado atingimos 1.216 toneladas, este ano provavelmente não vamos conseguir atingir, exatamente por causa desta questão do Covid. As farmácias estiveram fechadas e não recebiam resíduos, com receios. E, portanto, principalmente na primeira vaga foi muito complicado e, portanto, houve uma quebra substancial nas quantidades de resíduos que vínhamos recebendo. Portanto, os distribuidores, isto é muito importante, até porque o meu tema estava relacionado mais com a parte de transporte e armazenagem, mas, de facto, os distribuidores asseguram um sistema de logística inversa, ou asseguraram um sistema de logística inverso que permitiu a poupança de 3.210 toneladas de dióxido de carbono. E todos nós sabemos qual o mal que o dióxido de carbono faz à natureza, portanto é muito importante este sistema de logística inversa. E isto valoriza muito o trabalho que nós também fazemos. Desde 2009, porque até 2009 nós não fazíamos a separação dos resíduos, a separação e a classificação. Todos os resíduos que recebíamos iam diretamente para a incineração, mas a partir de 2009 a Autoridade Ambiental Portuguesa, a Agência Portuguesa do Ambiente, passou a obrigar que a Valormed fizesse isto. E, portanto, desde essa altura que foram enviadas para reciclagem cerca de 4.150 toneladas de resíduos de embalagens e medicamentos. Aqui temos também uma ideia, para ficarmos com uma ideia daquilo que foi o nosso desempenho ao longo, desde que em 2019 passámos a fazer a triagem dos nossos resíduos. Os custos evitados na saúde humana, isto é importante também para que nós possamos, juntos às autoridades ambientais, mostrar que o nosso desempenho é importante, e quando torna a parte financeira sabemos que isto é valorizado, obviamente que sim. Em 20 anos a Valormed evitou a eliminação de medicamentos em fim de vida, reduzindo os impactos na saúde humana e no ambiente em cerca de 8,2 milhões de euros. E isto é muito importante.
Eu penso que consegui cumprir o tempo que me foi transmitido. Muito obrigado pela vossa atenção. Estou, obviamente, disponível para responder a todas as vossas questões. O Brasil é um país imenso, cada Estado terá provavelmente a sua política ambiental, ainda que haja um tronco comum. Estarei, obviamente, disponíveis para responder a todas as dúvidas e questões que me queiram colocar. Muito obrigado. Luís, nós aqui agradecemos. É sempre um prazer escutar você falar sobre a evolução da ValorMed. Essa história de sucesso, ela tem que servir de referência para nós aqui no Brasil, apesar das diferenças estruturais, de financiamento, claro. Dessa operação toda. Mas tem uma pergunta que fala sobre a implantação, porque é a fase que nós estamos aqui no Brasil. Ele diz assim, quanto tempo levou para desenvolver o programa de software que gerencia a rastreabilidade do sistema e quais os investimentos envolvidos nisso na fase inicial? Olha, bom, isto no arranque da ValorMed, em 1999, não havia nenhum sistema de rastreabilidade. O sistema de rastreabilidade foi implementado há cerca de 3 anos atrás. E foi um custo que rondou os cerca de 30 mil euros. Portanto, não foi... Eu agora, em reais, não consigo fazer a conversão, mas rondou os 30 mil euros. Foi um processo algo longo, porque, de facto, tínhamos que encontrar um parceiro tecnológico que estivesse interessado no seu desenvolvimento, mas o processo rondou os 30 mil euros. Não foi difícil, mas foi, de facto, longo, porque havia também alguma resistência da parte das farmácias em terem que implementar isto. Nós temos 2 associações de farmácias em Portugal, temos uma que tem cerca de 95% das farmácias associadas, que é o maior fornecedor de software a essas farmácias e, portanto, havia que convencer primeiro esses de que era importante para a farmácia podermos entrar, entre aspas, no seu sistema informático e colocar lá um módulo ValorMed para que, enfim, pudessem as farmácias, pudéssemos facilitar a vida às farmácias. Porque antes deste período o que acontecia é que as farmácias tinham que preencher manualmente um talão com os dados da farmácia, a quantidade que era pesada, que tinha sido de resíduos pesados, e isso era muito complicado porque as farmácias não tinham tempo para isso e tínhamos milhares e milhares de fichas órfãs que não tinham dados referentes àquela farmácia. E, portanto, era nós tínhamos sempre umas dezenas de toneladas, centenas de toneladas, que não sabíamos qual era a origem. E, portanto, isto causava-nos algum problema. Daí a implementação, há cerca de 3 anos, deste sistema que tem funcionado, agora está, eu diria, em velocidade de cruzeiro, funciona muitíssimo bem. Nós recebemos todos os meses com algum atraso, obviamente, depois temos também a questão dos resíduos que recebemos dos Açores e da Madeira, as ilhas, a distância, o transporte, mas com cerca de 15 dias de atraso nós recebemos esses dados e temos uma folha de cálculo onde de facto conseguimos desenvolver e saber os dados de cada um dos nossos aderentes. Aqui uma questão importante é que, Oscar, é que a adesão à ValorMed é obrigatória apenas pelos embaladores. Farmácias e distribuidores, a adesão é facultativa. Eu não o disse, eu acho que não o disse, portanto é importante que recalcar este aspecto. Perfeito, Luís. Tem uma outra pergunta aqui, no mesmo sentido. Se na regulamentação portuguesa existe meta numérica de processamento de resíduos ou de pontos de coleta? Vou começar pela segunda parte. Não existe. Obviamente que a lei diz que, preferencialmente, o objetivo é que o maior número de entidades que vendem medicamentos, sejam eles ou não receita médica, se constituam como pontos de recolha.
Depois tem, de facto, metas e objetivos na licença que nos é atribuída, porque nós temos uma licença, nós somos, no fundo, tutelados pelo Estado, e nós, eu vou falar deste ano, até ao final deste ano, deveríamos ter recolhido cerca de 20% do total colocado no mercado. O que é que acontece? Nós, com a pandemia, o ano passado, o nosso objetivo era 18%, nós conseguimos 16%, cerca de 16%. Portanto, estavam muito próximos da meta. Este ano eram 20%, mas nós, de facto, com a pandemia, estamos muito longe disso. Julgo que não vamos conseguir, ou andaremos ali por volta dos 15%. Mas, de facto, a licença, e podem consultá-la até no nosso site, tem lá objetivos e metas a cumprir. Agora, em relação ao número de pontos de recolha, entre aspas, quantos mais melhor. Posso dizer também que nós temos cerca de um ponto de recolha para cerca de 3.400 habitantes. Portanto, é um valor muito bom. Há pouco ouvia falar, o orador anterior, em 10 mil, um ponto de recolha para 10 mil. Portanto, acho que Portugal, nesse ponto de vista, está bem servido. Não é? E uma distribuição geográfica uniforme, porque em cada canto do país existe uma farmácia, praticamente. Perfeito. Sr. Luís, tenho mais uma pergunta aqui. Se o recipiente, o coletor da Valormed, recebe as embalagens primárias, secundárias, pulas no mesmo compartimento, ou se há compartimentos diferentes e depois é feita a triagem? Muito bem. Não, é o mesmo contentor. No mesmo contentor recebemos tudo. Nós dizemos, tudo que levou para casa, devolva no contentor Valormed. Uma nota importante, nós estamos num processo de substituição dos nossos contentores em cartão por contentores em polipropileno reutilizáveis. Portanto, julgo que isto vai ser muito importante para as farmácias, porque o cartão é mais frágil, o transporte, o manuseamento, então se estiver mais pesado, muitas vezes abre, e portanto estamos num processo como é que eu ia dizer, de investigação, de desenvolvimento de um novo contentor em polipropileno que vai tornar, obviamente, mais segura para quem o manuseia. Tem uma outra pergunta, a respeito de como acontece a parceria entre os distribuidores para fazer o recolhimento dos resíduos nas farmácias. Se existe custo disso, quem paga esse custo, como é que funciona essa operação? Sim. Eu disse há pouco, assim, os distribuidores são os únicos que recebem pela sua adesão ao sistema Valormed. Obviamente que eles têm interesse nisto. Ora bem, se um distribuidor vai todos os dias à farmácia ou ao ponto de recolha 2 ou 3 vezes por dia, porque em Portugal é assim, é normal acontecer, não sei se no Brasil também o é. Portanto, se vai à farmácia, não custa nada no retorno para a unidade de logística trazer os resíduos. E recebem por isso, como eu dizia, cerca de entre 10% a 15% dos proveitos financeiros da Valormed, que rondam 1,5 milhão de euros. Portanto, é fazer as contas, não é? Portanto, são cerca de, todos os anos, 200 e tal mil euros. E depois, obviamente, que quem mais recolhe, quantos mais contentores recolhem, mais remunerado é. Porque depois fazemos uma média, não é? E dividimos pelo número de contentores e atribuímos multiplicamos pelo número de contentores recolhidos e, portanto, quem mais recolhe, ou quem vai a mais pontos de recolha do país, obviamente que mais remunerado é por isso. Mas a adesão dos distribuidores é fácil e, de facto, eles estão interessados e têm colaborado de uma forma desinteressada, entre aspas, isto é, aderem, porque, de facto, é uma oportunidade também para valorizarem o trabalho que fazem. Muito bem, eu acho que essa dúvida é mais pelas diferenças estruturais que tem na formação de preço de medicamento entre Brasil e Portugal. Aí vocês conseguem repassar esse custo e arrecadar um valor para poder remunerar os participantes do processo. Né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade muito grande disso, porque como os preços são controlados pelo governo, esse repasse ele não existe, né? Ele vai ter que ser absorvido pela própria cadeia, né? Mas
os laboratórios farmacêuticos pagam diretamente à Valor Med. Os laboratórios farmacêuticos pagam diretamente ao Valor Med por cada unidade colocada no mercado. Portanto, isto não passa os proveitos financeiros são decorrentes dos aderentes da Valor Med. Sim, mas assim, aqui no Brasil eles não poderiam repassar isso Pois, no preço do medicamento. Estou a perceber. Essa é a diferença, não Pois é livre os preços aqui. Sim. Por isso que gera essas dúvidas do pessoal aqui, como é que é claro. o custeamento desse processo todo aqui no Brasil. Bom, deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Eu gostava só de acrescentar o seguinte: é muito importante uma articulação e uma colaboração profunda entre as autoridades ambientais e de saúde. Aqui em Portugal, enfim, existe em algumas ocasiões, noutras não, mas isso é muito importante. E esse exemplo acho que deve ser tomado pelo Brasil, porque de facto, sem isso, eu há anos que ando a pedir ao Infarmed, que é a Anvisa, acho que é a Anvisa no Brasil, a Autoridade de Medicamento, uma listagem dos laboratórios que colocam produtos, medicamentos no mercado. E depois agora temos sempre a proteção de dados e tal, e é uma coisa que eu de facto não entendo muito bem, como é que isto pode acontecer, porque é que a Autoridade de Saúde não faculta uma listagem, em vez de eu ter que andar à procura daqueles laboratórios, e são poucos, felizmente são poucos, que furam por entre os pingos da chuva e não pagam a ninguém, e que estão aí no mercado e que, enfim, em Portugal também existe, não é só no Brasil. Nós temos uma ideia muitas vezes, este na América Latina e tal. Não, em Portugal também existe, e na Europa existe, e todo lado do mundo existe, infelizmente, e portanto nós temos que, obviamente, temos que ter uma concorrência sã e séria e não desleal. Eu acho que faz parte de um processo de evolução, né? É verdade. Sr. Luiz, tem mais uma pergunta aqui que é interessante. Você tem alguma estimativa de quantas pessoas são empregadas no processo de reciclagem? Na reciclagem são 18 pessoas. Aquelas pessoas que viram são 18 pessoas. Entre recepcionista, a pessoa que faz o armazenamento daquelas... o armazenamento, portanto, sim, o armazenamento, e depois os triadores, que é assim que nós lhes chamamos, são 18 pessoas. E outra pergunta interessante como é que é a relação com o setor público? Os medicamentos consumidos ou entregues pela população em pontos públicos, como é que funciona isso? Não, isso não. Esse tipo de resíduos não é recolhido pela Valor Med. Tem que ser entregue nos centros de saúde ou nos hospitais. Portanto, aqui é só domicílios, ok? Tudo que é levado, que se é adquirido na farmácia ou na drogaria e depois é devolvido. E que fazem parte do âmbito da atuação da nossa licença, de gestão dos resíduos. Porque nós é só medicamentos, não tudo que é produtos de dermocosmética, puericultura, tudo isso sai fora do âmbito da nossa licença. Ok? Portanto, é só medicamentos registados na Autoridade Nacional de Saúde e na veterinária. Perfeito. Para terminar, acho que a gente já está no final, e aí talvez tenha algumas outras perguntas que a gente vai tomar liberdade de encaminhar. Muito bem, terei todo o gosto em responder. Colocar em contato direto com o pessoal. Você tem uma ideia de quantos distribuidores aderiram são 15 distribuidores. São 15 distribuidores. Sim, são 15 distribuidores. E em termos de outra pergunta que tem, em termos de medida educativa para reduzir a geração de resíduos, existe algum trabalho da Valor Med nesse sentido também? Sim, nós todos os anos fazemos uma campanha publicitária de sensibilização. Agora estamos a utilizar muito as redes sociais e, de facto, o poder das redes sociais é enorme, mas fazemos a distribuição de materiais promocionais, folhetos, brindes, para que depois esses pontos de recolha possam distribuir pelos cidadãos, e utilizamos, como dizia há pouco, muito as redes sociais, estamos a utilizar muito as redes sociais e com grande sucesso, porque de facto o poder dessas redes sociais hoje é imenso. Se tiverem a oportunidade de
visitar a nossa página na internet, o nosso Facebook ou o Instagram, bem, de facto, ali constantemente estamos a colocar posts e informação para que, de facto, possamos sensibilizar as pessoas para aderirem ao sistema, e os números provam, de facto, o crescimento que temos vindo a alcançar desde a criação desta entidade gestora, provam que a adesão das pessoas tem sido crescente, até também porque também hoje são mais informadas e mais preocupadas com estas questões ligadas ao ambiente. Mais uma vez, Luís, obrigado pela explanação. Eu é que agradeço no começo, a atenção. É sempre um prazer usar como exemplo a ValorMed, um processo de sucesso. A gente sabe que não é fácil implantar um processo desse, uma evolução. A gente vê quantos anos aí vocês estão nessa construção. Mas, mais uma vez, eu queria agradecer. Eu é que agradeço e estarei ao dispor para o que entenderem necessário. Muito obrigado pela vossa atenção. Um grande abraço a todos. Obrigado.